noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos prontos aí para embarcar em mais uma viagem aí com o Instituto Evoluir. Obrigada, Tadeu. Elaine. Boa noite a todos e a todas. E como disse o Tadeu, vamos mergulhar em mais uma jornada de amor, de reconhecimento e de inclusão. Bem-vindos. Obrigada, Elaine. Tânia Lopes. Olá, boa noite, mais uma vez bem-vindos. E que nós possamos hoje dar um passo adiante no entendimento das nossas relações de pais e filhos. Vamos lá. Obrigada, Tânia. Marisa? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos olhar para um assunto muito gostoso e que com certeza em muitas famílias isso deve estar acontecendo. Então nós vamos olhar sobre a forma da constelação, como que pela constelação a gente vê essa relação dos pais com os filhos. Eu espero que vocês aproveitem bastante, que nós fizemos esse evento com muito carinho, tá bom? Obrigada, Marisa. Vamos agora começar com... Falta a Miriam. A Miriam, será que ela já conseguiu se aprontar? Tivemos um probleminha técnico. Tivemos um probleminha técnico hoje, uma pena. Senão a gente pode... Oi, Estamos te ouvindo. Não estou conseguindo me ver aqui, não sei o que aconteceu aqui, também não está aparecendo a minha imagem. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui a câmera. Nós estamos vendo o seu dedinho. Então, não sei o que aconteceu aqui, me desculpa, tá? Não sei. Se vocês quiserem ir conversando, eu me ajeito aqui, tá bom? Eu acho que a Tânia pode fazer uma introdução para a gente. O que você acha, Tânia? Eu vou falando um pouquinho, então você não vai se apresentar, Lili? Sim, claro, eu vou me apresentar. Eu sou a Eliane Ara, também faço parte do Círculo de Consteladores do Instituto Evoluir, e é com muita alegria, com muito amor e carinho que a gente vem essa noite falar sobre esse assunto que vai reverberar na família de todo mundo. Gratidão, muito obrigada a todos, sejam todos muito bem-vindos. Por favor. Então vamos lá, né? Então a gente já começa falando um pouquinho, né? Que todos nós somos filhos, né? Nem todos aqui presentes chegaram com a experiência de ser pai ou mãe, mas filhos, todos nós somos, né? Nós iniciamos a nossa jornada aqui na Terra como filhos de um pai e de uma mãe. Eu sempre falo que não tem outro jeito de chegar, por enquanto, no planeta, nem que seja de uma forma, né, que, como a gente fala muitas vezes, uma experiência in vitro, né, ou uma coisa assim, mas a gente precisa ainda de um óvulo e de um espermatozoide. É a nossa maneira de chegar aqui no planeta, né? Então, a gente vem ainda como uma parte de um homem e de uma mulher. E é a partir desse papel de filho que nós vamos ver como é que a terapia sistêmica enxerga essa relação de pais e filhos. A forma como nós nos relacionamos com o nosso pai e nossa mãe reflete, né, como a forma como nós nos apresentamos ao mundo, né? E até mesmo ele define o nosso movimento na vida. Esse relacionamento, ele já se inicia muito antes do nosso nascimento, né? Na verdade, a percepção de uma criança, ela inicia já na concepção, né? Então, quando a gente está no útero materno, quando estamos no útero materno, a gente já tem uma percepção dos sentimentos do nosso pai, da nossa mãe, né? Tudo aquilo que nos envolve, se somos aceitos, se eles ficam felizes com a nossa chegada, ou se há alguma rejeição. Muitas vezes é uma gravidez inesperada,
acontece num momento difícil, né? Às vezes então, a mãe pode ser muito jovem, ou o pai, então a gente já começa sentindo alguma coisa, né, dessas sensações do nosso pai e da nossa mãe. Então essa percepção ela já começa aí. Então são as nossas primeiras experiências, né, de alegria ou de dor em relação aos nossos pais e ao ambiente, né, onde nós vamos nascer. E após o nascimento, né, a nossa primeira ligação mesmo, a gente até fala que uma ligação muito forte é com a nossa mãe, né? Porque é de dentro dela que nós estamos saindo, ela que vai nos acolher, nos alimentar, né? Nos dar a estrutura primeira da nossa vida, né? Então, essa ligação com a mãe é muito forte. E essa ligação, se bem vivenciada, né? Se a gente toma plenamente o amor da mãe, essa relação com a mãe, isso vai nos trazer sucesso na vida, né? E daí para frente, né? Com esse bom vínculo que se forma, né? Entre mãe e filho, nós vamos determinar o nosso futuro, né? Como é que nós vamos seguindo para as experiências da nossa vida. Eu acho que fica até legal eu dar essa introdução e a Miriam vai completando, que ela vai falar uma coisa mais completa a seguir, né? O pai, por Legal. sua... Não terminei ainda. A Miriam já conseguiu aparecer ali. Quando você quiser, passa para ela se apresentar. Por Tá, favor, deixa eu só terminar a Obrigada, viu, Zé? introduçãozinha. Não, eu que agradeço. O pai, por sua vez, é amplitude e expansão. É nele que nós nos agarramos para ir além. Quem nos permite ir para o mundo, ir para a vida. E ele cuida, né? Um pouquinho diferente da mãe. A mãe é sempre assim, mais super protetora, mais acolhedora, né? Aquela que quer mais próximo. O pai já tem a tendência de mandar para a vida, né? De nos empurrar para a vida. Então, esse movimento ativo, nós também precisamos, né? Ele nos deixa, né, e seguirmos o nosso caminho. Então, até por volta dos 10 anos, nós fomos até que bem comportadinhos como filhos, né? A gente necessita desse pai, dessa mãe, que nos dá uma estrutura para a gente poder ir para a escola, poder se alimentar, vestir, termos as nossas experiências, né? Fora de casa, né? No contexto da escola, com professores, com os outros colegas da escola. Então, a gente vai seguindo, né? Lógico que tem uma questão de personalidade também. Cada criança é uma criança, né? A Miriam vai falar um pouquinho logo em seguida. Umas mais dependentes, outras mais independentes. Tem criança que não quer que a mãe, ninguém ponha a comida no prato, prefere se servir sozinha. Outra já fica ali esperando quietinha, aguardando. Então, essas são os nossos momentos que a gente vai construindo a nossa personalidade. Então, até por volta dos 10 anos, tudo bem, né? A gente vai seguindo o movimento da família, né? Lógico que cada família é uma família, né? Tem mães que criam seus filhos sozinhos, outros são criados pelas avós. Cada família é uma família e as experiências são diferentes. E a gente está falando assim, uma ligação, né? Entre mãe e pai, né? Então, o que a gente vive nesse contexto, logo que a gente nasce, até a fase da adolescência, nós vamos levar para toda a nossa vida, né? Então, até ali, os 10 anos, ok, tudo bem, a gente vai se mantendo, né? Nessa estrutura, até que a gente vai adentrando a adolescência, né? Quando a gente começa a questionar os valores, né? A forma como os nossos pais se comportam. Então, aí começa, de fato, a haver uma inversão. Quando o Berto fala um pouquinho da hierarquia, né? Então, a gente sai, a gente acha que sabe mais, né? A gente acha que eles não estão fazendo o que é o certo, aquilo que nós achamos que seria o certo, e aí começam verdadeiramente os conflitos, né? E essa mudança na hierarquia, como se nós saíssemos do nosso lugar de filhos, né? E questionando é como nós fôssemos maior do que eles, então nós estamos saindo do lugar de filho para ocupar um outro lugar, né? Que aí seria o de pai dos pais. Então já começa a haver uma inversão
E aí começam os emaranhamentos, né? Agora eu gostaria que a Miriam desse, né, a sequência dentro daquilo que ela vai trazer, que acho que encaixa bem legal. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigada, Tânia. Agora a Miriam ativa seu microfone e pode começar, por favor, com a introdução. E se apresentar, por favor. Agora eu posso me apresentar. Tá difícil aqui o negócio. Eu perdi totalmente minha autonomia com os problemas que teve aqui. Mas vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo me ver aqui. E se você está vendo a tela grande aí? Ah, tá ótima a tela, você está perfeita enquadrada. Então tá, então é assim. O que eu trouxe? Eu não consegui ouvir que a Tânia trouxe, mas é interessante eu falar alguma coisa em relação à dependência e independência, né? Vamos trazer assim o sentido dessas palavras para a gente fazer uma diferenciação do que nós estamos trazendo no olhar sistêmico, né? Eu trouxe alguma coisa aqui, eu não sei se vai dar para ver, mas vamos tentar, né? Vamos virar aqui, ó. A professora tem que trabalhar com lousa, senão não tem graça. Dá para ver aqui? Dá sim, tá ótimo. Se a gente Tá conseguir ótimo. fixar teu vídeo, fica maior. Fica no vídeo? Eu? Não, você não. Só Quem um está aviso. assistindo. Só Só quem um está aviso. assistindo. Tânia, você desativa seu microfone. Se todo mundo desativar o microfone, a tela da Miriam automaticamente vai ficar grande, tá bom? Isso. Então, o que eu trouxe aqui, né? Só para vocês verem, né? O que é uma dependência, né? A dependência é uma criança pequenininha, que ela é totalmente dependente, né? Ela vai criando uma independência dentro dos limites da idade dela. A mesma coisa uma criança um pouquinho maior, né? A questão dos idosos, né? Tem idosos que são independentes, também dentro das condições que eles podem ser independentes, possam. E, às vezes, casos de dependência de pessoas que tiveram alguma situação complicada, né? Um AVC ou uma demência, e aí a pessoa começa a ficar totalmente dependente, né? Uma pessoa que está com problemas, vamos supor, uma pessoa que sofreu um acidente ou tem alguma situação física de dependência, ele pode ser dependente fisicamente, mas independente em outras questões. Então, eu queria separar isso para vocês e a gente vai seguir assim. Depois a gente volta. Então, é assim, aqui, ó, a independência, né? Então, a independência são crianças um pouquinho maiores, né? Adolescente e adultos. Porém, também dentro do que é possível ser independente. Por quê? Porque a criança ou o adolescente, vamos falar o adolescente, a criança ela pode ser independente. Ah, Miriam, o meu filho já é independente, ele já sabe ir no banheiro sozinho, ele já come sozinho, ele escolhe a roupinha dele sozinho, então é uma independência dentro do que é possível para a criança. O adolescente, muitas vezes as pessoas vêm questionar, porque o meu filho não sabe escolher uma faculdade, ele já está com 17 anos e não sabe o que é da vida, né? Então, a gente tem que entender também que ele tem uma independência, vou virar para cá, então tem que entender também que ele tem uma independência, mas também é dentro das condições dele, condições físicas. Por quê? Porque nós sabemos que o adolescente, né, o ser humano em si, ele vai ter o seu cérebro concluído lá para os seus 22, 23 anos, que é a parte frontal do nosso cérebro, né? Então, aqui é a parte das nossas execução, das nossas funções executivas. Então, o que são essas funções executivas, né?
são as funções que permitem você se organizar, você se planejar, você fazer as suas escolhas, né? Então, uma pessoa que é independente, ele às vezes não tem, ele tem a independência, mas dentro das condições físicas e psicológicas e neurológicas. Então, isso ele tem uma independência. Isso não quer dizer que ele já tem uma autonomia para fazer umas escolhas mais apropriadas para a sua vida. Então, o que seria independência e autonomia? Eu fiquei me perguntando isso e eu trouxe isso também para a gente se questionar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vamos aqui que eu fiz um negocinho aqui. Aqui, vamos ver. Então, a independência e autonomia. Tá dando para enxergar aqui? Tá sim, tá excelente. Então, tá bom. Então, a independência são pessoas que são capazes já de realizar suas tarefas diárias. Então, ela é independente, ela faz o que tem que fazer, tudo dentro da normalidade. Agora, vamos para a autonomia aqui. Ele é capaz de tomar decisões. Então, quando a gente fala do olhar sistêmico do adulto, nós vamos olhar para a autonomia e não tanto para a independência. Fazem as tarefas por necessidade ou imposta. Sabe aquela pessoa que vai lá trabalhar, faz o que tem que fazer, bate o cartão e vai embora? Então, ele é independente no seu trabalho, ele faz tudo direitinho. Mas a pessoa autônoma, ela já faz alguma coisa, ele se autogoverna, ele tem uma liberdade de escolha para agir, né? Ele faz as tarefas compreendendo que ele faz parte dessas tarefas, que é para um bem comum. Ele tem competência de senso de pertencimento. Olha a constelação familiar. Então, é o adulto que sabe aonde e que lugar ele pertence. Ele tem domínio para executar e vai fundo. Ele debate soluções, ele se incomoda com os erros, ele levanta a causa, ele traz resultados ao bem comum. Agora, a pessoa independente, ele é uma pessoa que impera mais na individualidade. Ele vai resolver os problemas do seu jeito, né? É o que tem para hoje, como diz, né? Porém, nem sempre é em benefício dos demais. E aí, vamos para a constelação, o adulto, né? Que é o adulto que ele tem a autonomia, né? Então, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui se dá para ver aqui, um pedacinho. Então, adulto, né? Então, como que eu faço para ser adulto, Miriam? Aí é que tá, né? Para ser adulto não é fácil, não, né? O ser humano, ele está sempre em construção. Ele vai se construindo. E, na maioria das vezes, o que acontece com a gente? A gente deixa as questões, as nossas questões, nas mãos das crianças. Não estou falando para vocês jogarem as crianças, né? Assim, jogar a nossa criança interior no lixo, não é isso. Nós temos que estar sempre com ela e dialogando sempre. Só que se a gente jogar as nossas questões nas mãos das nossas crianças, a coisa não vai ficar muito boa para o nosso lado. Então, e o que acontece com isso, né? O adulto, ele fica totalmente fora da realidade. Por quê? Porque ele fica imbuído numa transe. O que seria essa transe? Seria o seu próprio inconsciente. Seria o quê? Ele fica muito emergido nas suas construções mentais, né? Que são as crenças limitantes, as lealdades familiares. Então, eles ficam com esse óculos, né? Essas lentes do que ele aprendeu, do que é possível estar fazendo. Sabe aquela pessoa que fala assim, tá bom, vai. Antes um pouco do que nada. Antes um passarinho na mão do que dois voando. Aquilo que a gente ouve por aí, né? Então, esse não é adulto. Eu não faço porque o fulano não me deixou.
Então, esse é as lentes da criança. E quando que a gente fala que é o bom adulto, né? O bom adulto, vamos vir para cá. O bom adulto é aquele que fica, a gente fala que fica um olho no peixe e outro no gato, né? Que ele tem que ficar o tempo todo monitorando as suas crenças, os seus pensamentos, para que ele possa construir novas conexões. O que é isso? Quando a gente faz as constelações familiares, a pessoa traz um tema, e aí, quando começa a constelação, ele começa a construir novas conexões. Então, destrói aquelas que ele tinha certeza do que era, né? Sabe aquela coisa assim, nossa, nunca imaginava que era isso. Então, ele constrói novas energias, novas conexões. Por quê? Porque as crenças limitantes, tudo que emerge do nosso inconsciente, isso tudo está muito cristalizado. Então, quando vai trazendo novas possibilidades, novas conquistas, novos jeitos de estar fazendo, esse é o adulto. Ele vai colocar a criança do seu lado e monitorar esses dois lados. Espera aí, quem está pensando isso é minha criança, agora eu quero ver como que pensa o adulto. Então, diga-se de passagem, a gente vai ficar tentando ser adulto o tempo todo. Então, o tempo todo a gente vai ter que ficar se monitorando. Essa fala é do adulto ou essa fala é da criança? Essa fala é do adulto ou é da criança? Para que a gente vai reformulando os nossos pensamentos e criando novos aprendizados, novas conexões e tudo mais. Então, é mais ou menos isso, aí o pessoal vai fazer exercício, vai mostrar de outras formas e vai ficando mais incorporado o nosso tema aí, tá bom? Sim. Excelente, Então, Miriam. legal. Eu só queria colocar um pouquinho também que isso vai depender muito de como a gente viveu esse vínculo com pai e mãe, né? Que Sim. muitas vezes a gente faz uma desconexão, né? E julgando o pai ou julgando a mãe, e são partes nossas, né? Porque nós somos 50% o pai, 50% a mãe, então isso fica muito difícil e a gente sai negando o nosso afeto, né? E desejando que tivéssemos outros pais. E isso nos enfraquece perante a vida, né? Então, essa relação com pai e mãe, bem construída, e que cada um, né, a gente fala, mas o meu pai não cuidou de mim, ele se afastou quando minha mãe engravidou, ou a minha mãe trabalhou demais, deixou que minha avó me criasse, algo assim. Então, a gente vê que tem um julgamento, e isso também vai formando essas crenças, né, que a gente fala, que são essas crenças limitantes que a Miriam está falando. E esse vínculo, né, não muito bem resolvido, quando a gente deseja que a gente tivesse pais diferentes daquele que de fato nós temos, isso também nos enfraquece, né? Isso também nos enfraquece e a gente vai para uma criança birrenta, né? Os filhos esquecem, mas eu não quero esse pai, eu não quero essa mãe, isso aí não serve para mim. Eu pensei que fosse uma forma, um pai diferente, né? Eu queria um pai diferente, uma mãe diferente. E isso faz com que a gente se enfraqueça, né? Então, acho que isso é bem interessante. E a partir do amadurecimento, quando a gente, né, mais para frente também se torna pais, a gente viu que cada um só deu aquilo que podia dar, né? E cada um só dá aquilo que tem, né? E aí a gente começa a transformar, né? Aí começa essa fase do amadurecimento que a Miriam colocou. Mas aí a gente vai seguindo com os exercícios. Obrigada, Tânia. Obrigada, Miriam. Excelente explicações das duas. Então, agora nós vamos com a Marisa. A Marisa vai fazer um exercício com a gente, né, Marisa? Sim, só para completar, quando a Tânia está falando o quanto é importante, né, essa conexão com o pai, com mãe, a gente sabe pela constelação que a mãe nutre o filho e o pai é quem empurra para a vida. Se a mãe está muito conectada nesse filho, muitas vezes ela não permite que esse filho olhe para o pai. Vê se vocês conseguem ver
aqui os bonequinhos. Está dando para ver, Lili? Tá sim. E dá para aparecer na tela grande? Tá aparecendo. Tá? Então, tá bom. Então, esse bonequinho aqui, azul pequenininho, representa o filho ou a filha que vocês têm, ou muitas vezes até um sobrinho que vocês conhecem, que é uma pessoa que tem mais dificuldade para ter sua independência, sua autonomia, tá? Aqui representa a mãe dessa criança e este aqui o pai, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Que vocês se conectem nessa criança aqui, nesse que tem mais dificuldade em crescer, que ainda é mais infantilizado ou mais imaturo, para ter a sua autonomia, para ter a sua independência, tá? Então, que vocês se conectem nesse bonequinho e percebem que sensação física vem, que sentimento vem, quando ele olha para o pai e para a mãe dele. Se eu deixar mais assim, tá melhor. Perceba que sensação vem. E agora, a mãe vai falar para ele: filho, este é o seu pai, o melhor pai que você poderia ter. E eu sinto muito se eu permitir que você olhasse para o seu pai através da minha lente. Agora eu libero você para que você olhe para o seu pai com os seus próprios olhos. E essa criança agora se vira e olha para o pai. E esse pai faz uma conexão com esse filho, com os olhos, com o coração. E ele fala para esse filho: filho, agora eu assumo o meu lugar de seu pai. E eu estou aqui para tudo que você precisar. Perante a mim e a sua mãe, você vai ser sempre o pequeno. E nós vamos cuidar de você. Mas para o mundo, você cresceu. Você já se tornou um adulto. E nós temos muito orgulho desse adulto que você se tornou. Aonde você estiver, nós vamos estar sempre com você, porque você é 50% eu e 50% a sua mãe. Perceba como é que ficou essa criança que era pequenininha aqui e que pegou a força desse pai, a força dessa mãe e se tornou um adulto e pôde crescer. Percebe que sentimento vem, que sensação física vem. Como é agora ele estar livre para poder olhar para o seu próprio destino. Somente levando a força desse pai e dessa mãe. Devagar, vai voltando para aqui agora e vai percebendo que mudanças que ele teve. Esse exercício é para vocês fazerem uma reflexão de como está a relação com essa pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de crescer, às vezes até por um excesso de mimo, de cuidados, né? O que mudou nessa pessoa quando ele é nutrido pela energia do pai? O quanto ele se fortalece para ele poder crescer e ir para o destino dele.
Ok? É isso. Obrigada, Marisa. É importante falar que tem algumas pessoas perguntando quando a gente não conhece o pai ou quando não conhece a mãe. É importante falar que todos esses exercícios, embora a gente não conheça, a gente tem essa ligação, né? Então, todos esses exercícios façam com que a gente reconheça esse pai e essa mãe nas nossas células. Quer falar alguma coisa, Marisa? Exatamente. Isso. Bem lembrado, Lili. Mesmo que não tenha conhecido esse pai ou essa mãe, essa energia aqui existe para sempre. E esse filho precisa sentir essa conexão com o pai biológico dele. Isso faz toda uma diferença. Então, a gente coloca um bonequinho representando esse pai ou essa mãe que, por algum motivo, não pôde estar presente. Bem lembrado, Lili. Obrigada, Má. Agora, nós vamos para um exercício com a Tânia. Tá? Né? Na verdade, é mais uma visualização. E até para quem não... A gente vai repetir um pouquinho a visualização do terceiro círculo do amor, que a gente até falou um pouquinho a semana passada, né? E que, mesmo que quem não tenha conhecido os pais, né, a vida veio desse pai, né? De alguma forma, chegou através dessa pessoa, né, que te deu a vida. Então, talvez naquele momento, esse homem não tivesse maturidade suficiente para assumir uma relação, muito menos uma criança, né? Então, a gente fica com a parte boa disso, que é receber a vida, né? Tomar esta vida. E deste homem também existe um sistema que trouxe a vida até ele, e com esse sistema, né, de avós paternos, tios, irmãos do pai, toda essa parte, né, que a gente vê os bisavós, existiram muitas experiências, muitas vivências, e cada um foi trazendo os seus aprendizados. E chegou até o seu pai, que embora você não tenha conhecido, também chega até você. Então, eu vou pedindo para que vocês, nesse momento, agora se conectem, né? Mesmo não conhecendo, mas se você não tenha nenhuma imagem do seu pai, né? Que é isso que não tem, então se conecte a uma figura masculina, né? Então, vamos lá. A gente vai fechando um pouquinho os nossos olhos. Então, esse casal recebe uma criança. A mulher recebe a criança do companheiro ou do marido. E esse companheiro ou marido recebe a criança da mulher. Ambos dizem, nossa criança. Eles se veem nela como partes de um todo maior. Eles são sempre apenas uma parte da criança. E se exercitam para ver em tudo também o parceiro e para aceitá-lo em tudo, até nas suas dificuldades. Olho para essa criança, a nossa criança. Atrás dela, vejo meu parceiro, com tudo que é de especial na família dele. Vejo tudo que nela é diferente de minha família e o tomo como igualmente válido em meu coração. Nesse momento, a criança tem o mesmo valor para ambos e pode unir-se da mesma forma a ambos os pais. Cada parceiro diz ao outro, esta é a nossa criança. Tem a sua parte como pai e a minha parte como mãe. Assim se enriquece a criança e a relação. Devagarinho, a gente vai respirando e trazendo de volta a atenção aqui para a sala.
Esse é o grande jogo, né? A gente vê o nosso pai e a nossa mãe, independente deles terem formado um casal ou não, se eles formaram um casal, continuaram juntos ou não, são as duas nossas partes, né? Pai e mãe convivem dentro de nós. E dentro de nós, eles vão estar sempre juntos, né? Nós somos uma unidade que veio desse pai e dessa mãe. Então, a nossa força vem daí, independente de qualquer julgamento que a gente faça, porque cada um teve os seus motivos. Então, quando a gente não julga, a gente se fortalece. É só dizer um sim, né? Para tudo como foi, e seguir adiante. Passo a palavra. Obrigada, Tânia. Excelente. Agora, o Tadeu vai falar um pouquinho para a gente, Tadeu? Agora, dando continuidade aí que as meninas fizeram, exercícios também, né? A gente entra bem para a parte da constelação, o que o Bert Hellinger diz, né? Então, o Hellinger diz que o nosso relacionamento com os nossos pais reflete muito fortemente no movimento da nossa vida. Só que a gente tem que esquecer também, os filhos também têm dificuldades de ver o pai e a mãe como homem e mulher comuns, né? Com problemas, com dificuldades de relacionamentos também, inclusive dificuldades dos nossos pais com os pais deles, né? E o que acaba? Esses filhos que têm essas dificuldades, eles passam a vida, então, buscando o pai e a mãe ideal, né? Passam a vida inteira brigando e criticando esses pais, né? Esses pais reais, né? Achando que os pais, de repente, podiam fazer diferente, poderiam ser diferentes do que foram. E o que acontece, então? Esses filhos acabam levando esse modelo de relação que eles têm ali com os pais para a vida adulta. Então, acaba levando essa dificuldade também para a sua vida profissional, para suas relações de amizade, para suas relações afetivas, né? Então, se os pais tiveram sucesso ali no relacionamento, ele pode ter sucesso também. Se os pais não se davam bem, de repente ele acaba copiando esse modelo, levando para o seu relacionamento afetivo também. Então, exemplos disso são pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, né, para parar no emprego, por exemplo, né? E por conta disso, a pessoa acaba não tendo muito sucesso profissional, acaba não tendo prosperidade. E isso por conta de quê? Porque muitas vezes ele trazendo modelos lá da família de origem dele, do pai e da mãe, ele tem dificuldades de se relacionar, por exemplo, com superiores, né? Com o chefe. Muitas vezes tem dificuldades também na relação na escola, né? Então, tudo que é figura de autoridade para ele, ele acaba trazendo aquele modelo de dificuldade que ele teve com os pais para a vida adulta. E acaba se emaranhando com tudo isso, né? E outro exemplo é pessoas que não têm relacionamentos afetivos duradouros, né? Ou tem muitos relacionamentos, mas não consegue finalizar esses relacionamentos, ou tem relacionamentos que a pessoa acaba casando, depois se separa e acaba voltando novamente para a casa dos pais, né? Então, esses relacionamentos é que acabam trazem uma extensão do que houve do relacionamento dos pais. Então, aí também temos aquele famoso, o filhinho da mamãe ou a princesinha do papai, né? Então, o filhinho da mamãe, ele vai ter que arrumar uma esposa bem à altura ali, né? Porque a hora que ele for para a vida atual dele, né, como casal, ele já não tem aquela mãe, por exemplo, que levava café na cama, fazia tudo que aquele filho queria. Então, aí vem aquela disputa dentro da família, e muitas vezes isso traz aquela questão justamente que falam da sogra, né? Porque a minha sogra é isso, minha sogra é aquilo, porque justamente aquela sogra continua ainda interferindo na vida daquele casal, né? E aquele filho, lógico, dá essa liberdade, então ele fica muito mais lá
às vezes, numa relação com a mãe do que com a própria esposa. E também tem a questão da princesinha do pai, né? Então, ela vai ter que arrumar um príncipe ou um nobre, né, que fique na mesma altura do pai ali, dando tudo que o pai dava, por exemplo. E aí, novamente, quando a gente vai para a realidade do casal atual, às vezes ela não consegue esse príncipe, né? Consegue um plebeu ali, e aí ela tem que viver naquela situação. E começa também a recorrer a situações lá com o pai, né? Com o meu pai, eu tinha tudo, e começa a ter aquelas cobranças com o marido atual e tudo mais, e as relações tendem a não dar certo por conta disso, né? E eu também queria ressaltar aqui a questão também que muitas vezes a questão são os pais que não liberam os filhos, né? Os pais também têm muita dificuldade, às vezes, uma senhora, por exemplo, que é viúva ou pais separados, muitas vezes eles têm dificuldade de liberar os filhos. Então, eles vão criando situações difíceis para que os filhos não se afastem, para que os filhos não tenham autonomia, porque eles têm medo, de repente, de ficar sozinhos. Então, são várias e várias situações que acontecem nas constelações familiares, e o que eu queria ressaltar aqui para vocês é assim, que cada constelação é única, né? Porque a gente não sabe ali o que acontece dentro de cada sistema familiar. Então, existem várias e várias possibilidades, né, desse filho ter ou não ter independência, ter ou não ter a sua autonomia, que pode estar ligado, inclusive, a fatores lá de abortos do sistema ou algumas ligações desse filho com antepassados, né, lá de gerações lá de avós ou tantos outros que podem interferir nesse desempenho desse adulto, desse adolescente. Inclusive, até mesmo abortos, né? Porque a gente sabe que dentro das constelações, muitas vezes os abortos acabam influenciando. Então, por conta de algum irmão que não nasceu, muitas vezes aquele filho não se permite viver plenamente. Então, ele não vai para a vida até que aquele irmão que foi abortado tenha um lugar e ele entenda que ele não precisa fazer nada por aquele irmão, né? Então, são muitas as situações que precisam ser olhadas ali, uma a uma, caso a caso, tá bom? E vamos continuando, então, com os nossos exercícios. Vamos lá, Marisa? Vamos lá. Então, o que nós vamos olhar agora? Que dá para vocês verem. Tudo bem aí? Tá dando a visão? Tá sim. Aqui, o filho ou a filha, né, que nós representamos agora há pouco, que precisava se alimentar da energia do pai, da mãe, para ir para a vida. Mas muitas vezes, mesmo ele pegando toda essa energia, ele não consegue ir para a vida. E por que não consegue? Porque ele está olhando para algum ancestral. Esse ancestral pode ser qualquer pessoa, tanto do sistema do pai como do sistema da mãe, tá? Todos aqueles nós já aprendemos na constelação que sempre que alguém é excluído do nosso sistema, uma outra pessoa vai representar esse excluído. E quando a gente não olha para esses excluídos, alguém vai olhar por nós. Então, muitas vezes, esse filho está olhando para esse ancestral que foi excluído, porque não teve sucesso profissional, porque não teve independência, porque não teve autonomia, as mais variadas formas. Só que ele está o quê? Conectado com esse ancestral. Lembra que nós falamos que muitas vezes, quando alguém é excluído e alguém se conecta a esse excluído, é por amor. Então, é como se ele falasse assim: já que você não se tornou independente, não realizou suas próprias coisas, então eu também não vou fazer. Por amor a você, eu não vou crescer. Eu não vou ser independente, eu não vou trilhar a minha própria vida.
e ele fica conectado a esse ancestral, aos fatos que ocorreram aqui e que ele acaba reproduzindo. Quando a mãe entra e o pai, e os dois olham, porque esse ancestral, ele pode ser tanto do sistema da mãe, quanto do sistema do pai. Quando a mãe ou o pai, vamos supor que esse aqui seja do sistema da mãe, a mãe olha para esse ancestral, ela diz sim a tudo que aconteceu na vida dessa pessoa, ela aceita tudo o que ocorreu. O que acontece? Ela inclui esse ancestral no coração da família, ela inclui no sistema familiar. E quando a gente faz uma constelação e aparece isso, a gente não precisa nem saber quem foi esse ancestral, né? A gente coloca um representante e aí o próprio movimento do campo vai mostrando para a gente se esse ancestral pertence ao sistema da mãe ou se pertence ao sistema do pai. Então, aqui, quando a mãe olha para esse ancestral e inclui, o que acontece com o filho? Libera o filho, porque essa pessoa aqui já tem um lugar no sistema. Já falaram sim para tudo que aconteceu, sem julgamento, sem nada. Agora ele pode pertencer. Então, o filho aqui, ele fica livre. Ele não precisa olhar mais para essas questões. E aí sim, ele pode seguir para o destino dele, deixando que o pai e a mãe olhem para todas essas questões que estavam mal resolvidas. E ele fica livre. E sendo livre, ele pode ir para o destino dele. Ok? Então, isso aqui é mais uma reflexão para que vocês façam sobre essa situação que muitas vezes acontece na nossa família, no nosso sistema. Eu vou passar agora para a Elaine, né? Se a Elaine quiser completar um pouquinho, isso dentro da visão da T, como que amplia esse olhar. Na verdade, as constelações num processo, como todas as ferramentas, como todas as metodologias, elas vêm nos convidando para aprofundar mais alguns temas, né? A Miriam trouxe lá atrás da criança, toda a conexão com a nossa criança interior, e nós sabemos que nas décadas de 70, 80, nós fomos convidados por algo maior, que é a linguagem que nós trazemos na constelação, para que todos nós, habitantes do planeta, se pegássemos a década de 70, 80, o mundo todo estava buscando as ferramentas, né, de trabalhar as emoções, de trazer as emoções primárias, essa conexão com a criança interior. Então, temos um arsenal de ferramentas que nasceram nessas décadas de literatura, que foram dando suporte para que todos nós tivéssemos acesso a olhar a nossa criança, a reconhecer as dores da nossa criança, os medos da nossa criança, as raivas da nossa criança, e falando mais sistemicamente, as fidelidades da nossa criança. Nossa criança mágica, como o Bert diz, fez promessa para o nosso pai, fez promessa para a nossa mãe, de buscar exclusões do sistema, buscar dores do sistema, e nada disso é consciente. Hoje nós sabemos, em 2020, que as ferramentas diversas e a constelação é uma grande ferramenta para que possamos acessar e ter a consciência dessas nossas fidelidades, estão nos convidando para ir para o adulto. E por que nós falamos no adulto, né? Porque o adulto, sistemicamente, e essa é uma base da análise transacional que o Bert Hellinger também traz na formação dele, o adulto ele é o único que pode decidir, ele é o único que pode ir para a ação, ele é o único que olha, observa
e faz novas escolhas. E essas novas escolhas, elas terão responsabilidades, só que não mais na culpa. Porque quando nós fazemos escolhas, então eu digo, eu não quero mais pertencer ao sistema das mulheres da minha mãe, porque todas elas, aí eu vou lá, com todos os julgamentos, dores e medos. Quando eu falo isso, eu estou falando na minha criança. Eu estou dizendo que não é bacana, que tem muita dor e sofrimento, e estou saindo do meu lugar, estou dizendo que eu sou grande, que eu sou maior do que as minhas ancestrais, sou maior do que os meus familiares que chegaram antes e que eu quero fazer diferente. Isso só é possível quando nós estamos no nosso adulto trazendo esta consciência de que todas essas fidelidades que nós fomos buscar no nosso sistema familiar, no nosso sistema país, no nosso sistema religião, porque nós não estamos fiéis apenas aos nossos sistemas familiares, nós trazemos fidelidades aos outros sistemas, que nós chamamos dos sistemas coletivos. Eu só vou poder fazer essas despedidas, essas escolhas e fazer diferente quando eu estou no meu adulto. E estar no meu adulto é trazer a vivência sistêmica diariamente. É fácil? Nem um pouco. É um trabalho contínuo onde a cada tomada de consciência, a cada visualização, a cada meditação com olhar sistêmico, a cada constelação que é realizada, e de tudo que vocês já vêm participando, vocês também são convidados para essa escolha. Então, é bacana, porque hoje a gente sabe que todas essas fidelidades, todos esses chamados padrões de repetição, como nós trazemos, trazem única e exclusivamente o amor. O amor a este sistema. Foi graças a esse sistema, as dores dos nossos ancestrais, os medos, as tragédias que eles viveram, e aos amores também que eles viveram, porque nós também somos frutos do amor desses ancestrais, inclusive dos nossos pais, que nós estamos aqui hoje. Então, estar hoje, no presente, no adulto, é o maior presente que nós podemos dar aos nossos ancestrais, porque hoje nós temos ferramentas para poder fazer novas escolhas. Nossos ancestrais não tinham essa consciência, não tinham essas ferramentas. Eles fizeram o que eles sabiam, guiados pelo destino coletivo deles. Agora, o nosso destino coletivo nos guia, trazendo esses convites, para que a gente vá para a nossa autonomia, como a Miriam bem trouxe. E só tem autonomia o adulto. A criança, ela pede, mãe, eu posso fazer? Pai, o adulto diz, pai e mãe, bacana, honro vocês, né? Mas eu escolho fazer diferente, continuarei pertencendo, continuarei sendo a filha de vocês, mas eu já escolho fazer diferente, por exemplo, desfrutar na alegria. Eu escolho ter alegria na vida. Então, são escolhas, né? Na verdade, eu acho que não vai terminar nunca, né? Eu acho que esse processo, ele é contínuo, ele é um viver, o viver sistêmico é um viver contínuo, e a cada dia nós conhecemos uma parte das nossas fidelidades. Acho que deu para trazer um pouco. Obrigada, Elaine. Deu sim. Nós temos uma pergunta aqui, se a pessoa ainda quiser falar alguma coisa, é uma pergunta assim, quando a filha adulta não consegue ir para a vida apegada à mãe, em tese, o que aconteceu nesse sistema? Alguém quer responder? Eu posso dizer assim, né, como eu coloquei, são muitas situações possíveis, né? O apego dessa mãe, dessa filha, pode ser alguma coisa de... A mãe dela talvez fosse muito apegada na avó, e isso já venha do sistema materno, já de muito longe, né? Então, a pessoa simplesmente está num padrão de repetição. Pode ser alguma questão da gravidez, em algum momento ali a pessoa pode ter sentido uma desconexão com a mãe, e ela fica ela traz isso como se fosse um trauma dentro dela.
Então, ela vai estar sempre se apegando à mãe de alguma forma, com medo, né? Revivendo esse trauma lá do passado, que ela teve algum momento, alguma desconexão. Então, são muitas as situações. O que a gente precisaria mesmo, como sempre, é colocar a constelação, porque até para nós mesmos facilitadores, às vezes a gente se surpreende, né? Sempre aparece, às vezes, alguma coisa nova que nós mesmos ainda não vimos, ou para o próprio sistema aparece algo que ficou ali em segredo naquele sistema, que não foi visto, alguém que não foi acolhido, e de repente esse apego dessa pessoa com a mãe está representando essa pessoa lá do passado. Então são muitas situações realmente. A gente sente muito como facilitador que não tem uma receita pronta, né? Porque realmente a gente precisa investigar caso a caso para a gente não ficar só no campo da suposição, do achismo, né? Que aí realmente a gente está lidando com pessoas, com sentimentos. Então, a gente só pode colocar várias situações que podem ocorrer dentro do sistema familiar, numa constelação familiar. São muitos segredos, são muitas questões que podem vir à tona. Então, realmente, só caso a caso mesmo, a gente olhando. Esses traumas, né, que o Tadeu está falando, existem casos que o Beck chama de amor interrompido. Então, muitas vezes, né, a mãe sai para ter um filho ou fazer uma cirurgia, né, numa fase da criança ainda, durante um período, né, quando pequenininho até os 7 anos, mais ou menos, a mãe, por alguma razão, se afasta, né? Ou por uma doença, ou o que quer que seja, né? Uma viagem que ela tem que ir sozinha. Então, a criança ainda tem aquela relação simbiótica, né? Como se fosse parte da mãe ainda. Então, nesse momento, ela sente aquilo como se fosse uma morte, uma parte dela desapareceu, né? E aí isso o Bert chama de amor interrompido. Então, quando a mãe volta, ela precisa se agarrar, né? Na verdade, ela fica naquela coisa. Eu tive, até falei que já teve criança, e nem cabe a gente falar de casos, mas de uma mãe que teve um câncer de tireoide, né? Então, tem que tomar um hormônio radioativo e a pessoa fica isolada, né? Por um ano, mais ou menos. E essa criança tinha acabado de nascer. Então, do zero, de um mês, quando a mãe detectou o câncer, até um ano, ela esteve afastada. Então, quando a mãe voltava do trabalho, isso já grandinha, né, acima de 10 anos, ela se agarrava na mão da mãe e a mãe não podia fazer mais nada, né, porque ela estava ali agarrada, ela tinha que estar segurando a mãe. Então, isso é uma coisa assim, como se aquela parte fosse embora de novo. E aquilo é uma dor para a criança, uma dor como se fosse uma morte mesmo. Então, a gente tem também essas questões. Não estou dizendo que é o seu caso, né? Não estou vendo aqui quem foi que colocou a pergunta, mas eu não estou dizendo que é o caso da pessoa, mas que também existem esses tipos de trauma que o Bert chama de amor interrompido. E aí a gente faz uma vivência de amor interrompido com a pessoa durante a constelação para ela se reconectar, né? A esse momento, ela voltar a esse momento e fazer uma reconexão, né? Porque ela vive isso como uma dor, como se algo tivesse que agarrar a mãe, ficar ali conectada, assim, como se ela tivesse um controle físico sobre isso. E não é, né? É uma questão emocional, é uma dor, né, interna, né? Um sentimento de dor muito grande, de separação. E muitas vezes, se há de fato uma morte, né, de um dos pais, e a tendência do filho é procurar por isso também, né? Para que estejam junto dos pais. Então, ele caminha muitas vezes para a morte por conta disso. Então, o exercício nesse sentido, mesmo que a mãe ou o pai tenham partido, né, falecido, é possível fazer essa reconexão com a força da vida que veio deles também, como a Elaine disse, existe nas nossas células. Tá? Isso é bem interessante. Obrigada, Tânia. Só colocando um aqui... agradecimento aqui da pessoa, viu? Só para ter um agradecimento da pessoa aqui no chat. Legal. É isso que eu ia comentar, que ela colocou aqui, que o pai dela e a mãe dela se separaram e que ela ficou, então, com o pai.
e que depois a mãe retornou. Então, aí é o que a gente fala do trauma da separação, né? Então, isso fica marcado para sempre na pessoa. Mas Principalmente tem... com a mãe, né, Tadeu? É, Quando ela... que a gente tem aquela relação simbiótica mesmo com a mãe, que é a mãe que nutre tudo, né? Então, a gente tem muito isso, né? o que Interessante. fica o trauma para a criança é o medo de perder a mãe novamente. Mesmo depois de adulto, que ela ainda que ela já entende a situação e tudo mais, mas fica aquele trauma da criança, e é o que a Miriam explicou, né? A gente ora vai para a criança, ora vai para o adulto, então a gente não se separa da mãe porque está ali na criança e a criança quer ficar pegada de qualquer jeito com a mãe, né? Isso não é racional, né? É, Isso é não é inconsciente. racional, é bem consciente, bem sentido, é uma dor emocional. Mas tem trabalho para isso, né? E muitas vezes, deixa eu falar um pouquinho, muitas vezes também cai naquele primeiro exercício que nós fizemos hoje. Vamos supor que a mãe tem algum conflito com o pai, e o que acontece? Ela coloca o filho no lugar desse pai, como se fosse um confidente dela, e ele vai tomando partido. E conforme vai tomando partido, ele vai ficando muito mais conectado com a mãe do que com o pai, porque ele passa a olhar para esse pai através dos olhos da mãe, da experiência que a mãe teve com aquele pai, né? E é uma relação totalmente diferente. Relação de marido e mulher é aqui, de igual para igual. O filho está aqui, numa outra relação. Então, muitas vezes ele sai, ele sente as dores da mãe, se conecta com essa mãe e toma partido. Então, ela passa a olhar sobre a ótica da mãe e não como um filho olha para o pai. Eu costumo dizer que a constelação é muito interessante porque a gente sabe como começa uma constelação. Quando a pessoa chega para constelar, a gente pergunta qual questão que ela quer olhar. E em cima daquela questão, a gente faz algumas perguntas sobre fatos, acontecimentos do sistema. De acordo com o que ela passa para a gente, nós colocamos os elementos. E lá no Instituto, a gente costuma fazer de uma forma oculta. Então, os representantes não sabem quem eles estão representando. Então, ele pode ser um sentimento, ele pode ser uma situação, pode ser um país. Por quê? Porque dessa forma ele não traz para o mental, porque a constelação ela é vivencial. Então, o que é importante é o que a pessoa está sentindo no corpo e se vem alguma emoção junto com aquela sensação que ela está tendo. Então, a gente coloca as pessoas no campo e esse campo tem um movimento próprio. Então, não é para onde a gente quer. Constelação não tem achismo, ela tem um movimento próprio. E em cima desse movimento, ela vai mostrando para nós, consteladores, o que é que está faltando, quem que a gente tem que colocar, se tem alguma frase para ser colocada. Então, ela mesmo se movimenta por si só, né? Esse é o mágico, esse é o bonito da constelação. E ela pode ser feita tanto em grupo como individual, e agora nós estamos 100% online. Então, é possível fazer, através dos bonequinhos, como a gente está demonstrando hoje, a constelação online, aonde a pessoa consegue sentir o que o bonequinho está sentindo, como se fosse um representante. Então, ela funciona da mesma forma se fosse presencial com a pessoa, tá? E um outro diferencial que nós temos lá no Instituto é que nós sempre constelamos com 2 consteladores. E o que faz de diferença isso? O constelador, ele faz uma leitura do campo, né? Essa é a função do constelador. E quando nós estamos em 2, muitas vezes alguma coisa que eu não percebi, o outro constelador pode ter percebido. Ou o que ele não percebeu, eu percebi.
Isso faz com que o trabalho se torne muito mais amplo e muito mais profundo, tá? Então, essa é a nossa forma de trabalhar lá no Instituto, ok? Então, vamos passar para mais um exercício? Como a Elaine falou, a gente tem fidelidades com os nossos ancestrais. E muitas vezes não é só a um ancestral, mas sim um campo. Vamos supor que no meu sistema lá atrás, ou eu pertenço ao sistema da Itália, que os meus ancestrais não tiveram sucesso, que os meus ancestrais passaram muita fome, sofreram muito, muitos ancestrais eram dependentes, não tinham autonomia para se sustentar, para ter o seu próprio emprego, dependiam dos outros, e eu, por amor, me conecto ao campo desses ancestrais. Então, quando a gente chama de campo, vê se dá para vocês verem aqui, ó. Aqui está o nosso homenzinho que cresceu, tá dando? Tudo bem? Sim. Tá, que eu estou ouvindo barulho aí. Aqui, esse outro bonequinho vai representar um campo. E esse campo a gente chama campo limitante. Por que é um campo limitante? Porque este campo, como essa pessoa está conectada a esse campo, e aqui é um campo onde não existe autonomia, não existe independência, ele vai fazer da vida dele exatamente o que as pessoas deste campo faziam. Então, uma outra forma que a gente pode olhar, ampliar essa visão, é olhar para esse campo limitante. Quando ele olha para esse campo, ele honra esse campo, ele percebe que eles existem dentro do sistema dele, ele dá um lugar para todos eles, ele pode se despedir desse campo. Porque qual é o lance que prende a gente nas relações? O pertencimento. Eu acho que se eu fizer diferente do que eles fizeram, eu não vou pertencer a esse sistema. Então, o que eu faço? Eu corro e faço exatamente igual a eles, justamente para poder pertencer a esse campo. Então, quando eu incluo, eu honro esse campo, eu posso me despedir desse campo com muito respeito a todas essas histórias que foram vividas aqui. Eu me despeço deles e aí eu posso ir para um novo campo. O que é esse outro campo? É um campo possibilitador, porque agora eu já sou adulto e como adulto eu consigo fazer as minhas próprias escolhas. E essas escolhas, sendo diferentes desse campo, não faz mal, está tudo certo. Eu sei que eu posso fazer diferente e que, mesmo assim, eu continuo pertencendo a esse sistema. Então, aqui a gente traz uma visão mais ampliada ainda dessas conexões que nós fazemos por amor aos nossos ancestrais, às histórias do nosso sistema. Se algum constelador quiser ampliar um pouquinho, comentar sobre isso, fiquem à vontade. Eu gostaria de trazer uma situação de uma constelação que eu fiz de um rapaz, e quando a gente fala de autonomia, de competência, né? Olha como a constelação é maravilhosa, né? Que ela traz para nós a luz, justamente isso que você está trazendo, Marisa. Então, tinha um rapaz que ele era muito bom em TI, então ele ensinava a todos, ele era bambambam no assunto, muito bem formado e tudo mais, mas ele não conseguia sucesso financeiro. Então, como para ele só parecia serviços difíceis, que não davam lucro, coisa assim.
E ele ensinava muitas pessoas, e essas pessoas progrediam, e estavam lá na frente, e ele, que tinha ensinado todo mundo, ficava lá atrás. E ele trouxe justamente essa questão. Ele falou, eu queria saber por que, que eu não consigo, né, caminhar. E a constelação dele demonstrou justamente isso. Ele era filho de descendente de estrangeiros, né, de pessoal que chegou aqui com tantas dificuldades, de escassez e tudo mais. E isso ficou bem claro na constelação, o quanto ele era fiel a esses ancestrais. Então, vamos dizer assim, as oportunidades talvez aparecessem para ele, mas ele não, é como se inconscientemente ele não se permitisse ir para essas situações que iam trazer abundância para ele, justamente porque para ele inconscientemente é como se fosse um desrespeito aos ancestrais. Então, para pertencer àquele grupo que teve tantas dificuldades, ele também agia e só pegava as dificuldades para ele, né? Então, justamente isso vem bem a calhar com o que você está falando, Marisa. Então, a partir do momento que ele olha para isso, pode aparecer oportunidades, então ele vai para esse campo de possibilidades. E é onde ele vai poder dizer sim para essas possibilidades, entendendo que ele continua pertencendo àquele sistema, mesmo que ele faça diferente. E é isso que a gente fala, é autonomia, ele ir para o adulto e fazer as suas escolhas, as escolhas na vida, na prosperidade, na abundância, como adulto e sem culpa, mesmo que ele faça diferente dos ancestrais. Eu gostaria de falar uma coisinha também. Por favor, Miriam. Então, puxando o lado da minha sardinha, né, que é crianças, né? Então, vamos falar um pouquinho das crianças, porque se a gente não começa pelas crianças, deixarem elas serem independentes, como disse, dentro do que eles podem estar fazendo, né? Da idade deles, é bem importante, porque uma criança, eu recebo às vezes criança com 6 anos, hoje mesmo fiz uma triagem, criança com 6 anos que ainda mama mamadeira, crianças com 11 anos mamando mamadeira, né? Crianças de 11 também não sabendo amarrar um sapato. Então, assim, às vezes os pais amam tanto essas crianças e acabam bajulando bastante, né? E não percebe que a criança já adquiriu prontidão para estar fazendo algo que é da idade da criança. Então, a criança já pode amarrar o seu sapato, já pode cortar um bife do prato, já pode estar fazendo muitas coisas e os pais acabam não permitindo. Deixa que eu faço que é mais rápido, que o adulto tem o seu tempo e a criança tem o tempo dela. Ela vai demorar um pouquinho mais, ela vai demorar um pouquinho mais para se trocar, então ela tem o tempo dela. E aí o que acontece? Às vezes a correria do dia a dia, agora está todo mundo junto, né? Então tem que todo mundo aprender junto agora, né? Mas quando está naquela correria do dia a dia, ter que ir para a escola correndo, e o que acontece? Essa criança acaba deixando que a mãe a vista, né? Até chegar na escola, a gente chega na escola dormindo, quando chega na escola já está pronto, acorda já está lá dentro, né? Então, é importante isso, desde pequeno, as mães começarem a dar essa independência para a criança, para que elas façam e sigam o seu caminho, conquistando, né, a cada dia, as suas atividades, as suas tarefas do dia a dia. Então, dar tarefa para essas crianças e fazer com que elas percebam que você confia que elas estão prontas para estar fazendo. Porque quando você inibe essa criança de fazer alguma coisa, você está dizendo inconscientemente, filhinho, você não é capaz de estar fazendo, então deixa que a mamãe faz para você. E isso vai levando para a fase adulta. Então, como nós sempre dissemos, o bolo tem muitos ingredientes, né? Então, como que aconteceu esse adulto não conseguir autonomia? Então, tem muita coisa que tem que ser olhada, e às vezes é olhada assim numa constelação.
Obrigada, Miriam. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que que a gente fala da independência, dependência também o quanto a gente suporta a frustração, né? Então, muitas vezes, os pais não querem que a gente se frustre, mas faz parte, né, da vida. Durante a nossa vida, nós vamos ter muitas frustrações e elas vão nos levar adiante, né, para a gente conseguir aquilo que a gente de fato quer. Então, que muitas vezes você acha que não é legal para o filho se frustrar, na verdade é um grande aprendizado para ele, né? É daí que ele vai tirar força e ver outras possibilidades, né? Lidar melhor com as suas habilidades, com tudo aquilo que ele tem de potencial, né? É muitas vezes se frustrando. Aquilo não deu certo, eu vou tentar uma outra forma, vou persistir naquilo que eu quero, né? Se eu estou fazendo uma faculdade e vejo que não é bem isso que eu quero, deve ter alguma outra coisa, essa não faz, não importa só ter o diploma. Não é bem assim, né? O importante é a gente saber, né, dar um sentido para a nossa vida, ter contato com o nosso propósito e fazer disso o nosso crescimento. Né? Isso que nos torna, muitas vezes, independentes da frustração. E a gente tem baixíssima tolerância à frustração hoje em dia, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito, né? Até da dificuldade da criança controlar o esfíncter, né? De ir ao banheiro sozinha, sair das fraldas, a gente já começa por aí, né? Dessa dificuldade. Tem mães que treinam as crianças, né? Eu tenho um colega que com 6 meses ela já começou a treinar o filho a sair das fraldas, né? E a gente não, vai deixando, e aquilo se torna um peso, né? A criança tem que ir para a escola, muitas vezes não sabe se limpar, aí a criança vai no banheiro e chama, oh, mãe! E aquilo acaba revertendo para a própria mãe, porque aquilo fica um peso para ela, que ela também tem todo o trabalho dela de casa e a criança lá chamando, exigindo, né? Muitas vezes. Então, como diz o outro, uma faca de dois gumes, né? Aquilo que muitas vezes eu queria tanto, né? Ser tão super protetora, fazer tudo pelo outro, muitas vezes acaba sobrando para a gente um trabalho muito maior, né? E lá na frente que a gente vai sentir, né? Esse peso daquilo que a gente tentou, né? Super proteger os nossos filhos. Isso que é isso, né? Quando você fala assim, Tânia, me vem aquela frase, sabe? Tem muitos pais que sofreram muito, mas que venceram na vida. E aí eles, quando adultos, falam assim, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Só que aí eles vão para uma polaridade completamente diferente, né? Eles acabam dando tudo para os filhos e os filhos acabam ficando naquela ingratidão, né? Porque não vai corresponder depois àquilo que o pai e a mãe quer, né? Então a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de situação, que às vezes foi justamente aquele sofrimento e aquela frustração que aquela mãe, aquele pai passou, que fez com que eles crescessem e fossem bem-sucedidos na vida. E eles precisam passar isso, não sofrimento para os filhos, né? Mas ter algo ali que eles possam ter um equilíbrio, né? Com esses filhos, para não dar em excesso também e super proteger os filhos e deixar eles, na verdade, fracos, né? Batalhar por aquilo que a pessoa quer, ela saber o que ela quer, porque é tanta coisa que muitas vezes o filho recebe, que ele, assim, nada faz muito sentido, né? Ele tem tudo em excesso, então, assim, o que eu quero, né? O que eu quero bem, o que eu não quero também, né? Então, assim, qual é o sentido da vida, né? Então, assim, a gente tem que procurar. Aquilo não deu certo, levanta e faz de novo. Não, a mãe muitas vezes corre, né? Às vezes a criança cai, é um escândalo, né? Já colocou bem e tal. A criança se levanta sozinha. É lógico que uma queda que a pessoa teve, machuque muito, mas às vezes leva um tombinho ali em cima do tapete. Aí a mãe já corre, todo mundo faz aquele escândalo, tem um bocão enorme, né? Faz um auê. E muitas vezes é deixar a criança limpar, né? Escorregou, levantou, se vira e levanta. E a gente não deixa nem que eles se levantem sozinhos, né?
Então, aí, assim, as consequências vão vindo, né? A Carla acho que está levantando a mãozinha, gostaria de falar alguma coisa. Carla Ferreira. Oi, eu sou professora, né, do primeiro ano do Fundamental 1, e eu vejo muito isso com os pais. Eu dou aula online agora em casa, e quando eu faço uma pergunta para os alunos ou dou uma atividade, os pais, fora do vídeo, dão a resposta para as crianças. Porque elas acham que a criança errando, elas vão ficar frustradas e vão querer mais estudar. Vendo como é que é? Então, é tudo uma questão. Falei, quando entrou esse negócio de aula online, né, a neta do meu marido teve muita dificuldade. Eu falei, mas tem recurso, tem a mãozinha para levantar, tem isso, tem aquilo. A mãe estava apavorada, né? Ela falou, não, calma, calma, que ela se vira, ela vai se ajustando à plataforma, todo mundo está nesse meio agora, a gente é tudo da Idade Média, agora estamos na Idade Mídia, que estão fazendo uma transformação. E a criança se ajusta, e hoje é tranquilo para ela, né? Ela quis fone, quis um monte de coisa, mas hoje é mais tranquilo, fica bem, bem mais tranquilo. E a gente percebe isso, né? Então, é muito interessante, assim, meu marido é muito assim, ferrenho com as coisas. Então, assim, quer água, vai lá buscar. Porque ali é jogo duro. Mas faz parte, né? E a pessoa aprende a se virar. E falando da Carla, né, professora, eu atendo, né, as crianças, eu estou atendendo online, né? E eu tenho algumas que falam assim, quando a professora me pede para falar alguma coisa, eu desconecto, eu saio, caiu a conexão. Então, e tem umas que fazem isso porque têm vergonha de errar, não querem errar, né? E agora está tendo as provas, né? E aí as mães vêm conversar comigo, Miriam, não está dando conta de fazer a prova, e aí eu não sei se eu faço junto, se eu não faço junto, e aí eu também estou trabalhando, aí eu acabo falando as respostas, então está um auê mesmo, né? Está tudo muito misturado, né? A criança fica dependendo da mãe também, né? Para estar do lado, para ajudar, né? E as crianças, elas acabam fugindo, porque houve uma pergunta e agora eu não vou pagar mico, né, perante os colegas. E está tendo muitos problemas mesmo com as crianças, porque tem umas que realmente têm uma situação mais difícil, a criança fica chorando depois porque ela não conseguiu responder direito, porque ela ficou ao último lugar. Então, está tendo muitas questões do lado de fora da escola, né? E a gente vai conversando com os professores para ver se dá para amenizar alguma coisa, o que é possível, o que não é, né? Mas está tendo bastante dificuldade mesmo nesse sentido, né? Das crianças online, né? E os pais também. É tudo uma questão de ajuste. Eu acho que isso não é para sempre, porque não é muito saudável a criança, né, em casa tanto tempo, né? Sem sair. Mas é uma coisa que, em algum sentido, essa questão da gente estar online, né, nessa época, algumas coisas vão permanecer, de fato, né? A gente sabe que algumas coisas vão seguir com a gente daqui para frente, né? Não ficar na aula online, porque a criança precisa desse convívio, né, fora de casa, com outras crianças e tudo mais. Mas algumas coisas a gente vai levar daqui para adiante, né? Muitas coisas vão, às vezes o trabalho dos pais, muita coisa vai vir para casa, agora vai ser online. Então, é uma nova realidade, a gente não sabe o que vem daí. Né? Isso é verdade. É um pouquinho por dia, um pouco de cada vez. Mas, de qualquer forma, mesmo online, ele tem que ser independente, né? É verdade. E lembrando que tudo isso com muito amor, né? Que por amor a gente ama comedidamente, mostrando para os nossos filhos que eles são capazes de andarem sozinhos, de serem autônomos e independentes, para que eles não repitam as nossas
os erros dos nossos sistemas, né? Não os erros, mas as nossas lealdades, essa palavra que me faltou. Então, agora eu vou deixar claro aqui que a gente tem constelação online acontecendo a todo vapor no Instituto Evoluir. Podem ligar, o telefone fixo do Instituto é 3230-8514. No WhatsApp, eu vou repetir o fixo, 3230-8514. E pelo WhatsApp é no 2942-0149. 2942-0149. Ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram, todas essas redes sociais, nós temos o contato, nosso site também, institutoevoluir.com.br, temos o link da agenda, onde você acessa todas as atividades, inclusive as constelações online, que estão acontecendo normalmente, com muitos resultados e muitos feedbacks positivos. Então, agora nós vamos encerrando. Pedimos para todos abrirem os seus microfones para falar um tchau para a gente. A gente agradece a presença de todos vocês no nosso encontro. Tchau, E semana gente. que vem tem Tchau, mais. gratidão e boa noite. Tchau, Boa boa noite a noite. todos. Tchau, obrigada, viu? Oi. Tchau. Tchau, boa Tchau, noite. obrigada. Boa noite, Boa obrigada. noite a Boa todos. noite. Boa semana Tchau. a todos. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Obrigadão. Boa noite. Tchau. Obrigada para você também. Tchau. E a Nara voltou? Tinha voltado? Voltou.